Oi, físio! Boa tarde! Sejam muito bem-vindos ao nosso horário de almoço. E olha só, para você que chegou aqui no Instagram, que caiu de paraquedas nesse Instagram, eu sou Cibele Paranhos, fisioterapeuta, criadora do método GPS do Dry Needling. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Gente, hoje a live é algo que eu sempre falo aos meus alunos, que é a cereja do bolo de qualquer fisioterapeuta. É sobre anatomia. Então, vamos discutir um pouquinho de qual é a visão da anatomia, o que traz de diferença ou de dificuldade na vida do fisioterapeuta, na carreira do fisioterapeuta, por não ter a anatomia tão, vamos dizer assim, apurada, na pontinha dos dedos e principalmente sabendo localizar esse músculo. Eu não sei vocês, mas durante a faculdade eu tive muita dificuldade de aprender anatomia, de saber anatomia e principalmente o meu medo era, minha Nossa Senhora, será que ao sair da faculdade eu vou conseguir saber exatamente o que eu preciso para o meu paciente? Será que... Eu acho que essa era a dúvida que mais corroía ali a minha mente, os meus dias, os meus momentos, era exatamente isso. E hoje, uma das grandes perguntas assim dos colegas fisioterapeutas que me acompanham, que estão no meu dia a dia, que estão aqui na clínica, dos alunos que eu já tive a oportunidade de acompanhar ao longo da vida, da formação em Dry Needling, das pós-graduações que eu dou aula, caraca, qual é o impacto dessa anatomia? Qual é o impacto de não ter essa anatomia na pontinha dos dedos e algo tão claro? Será que isso vai dificultar eu aprender o Dry Needling? Será que isso gera um risco? Será que lá no atendimento, na pontinha, isso vai fazer muita diferença? Isso vai me deixar mais inseguro, menos inseguro? Então, essa live é para você, pra gente falar aqui, ó, papo aberto sobre anatomia, esse processo. Gente, quando a gente vai pensando em atendimento, algo que tem que ficar muito claro é essa relação da anatomia e esse obstáculo. Durante os 10 anos que eu venho caminhando aí pelo Brasil, é um dos maiores, que é a anatomia. Por que esse obstáculo da anatomia, Paranhos? Porque quando a gente está no período da faculdade, a gente aprende muito a anatomia segmentada. Então eu me lembro que a gente tinha tarefas de anatomia que eram simplesmente desenhar o músculo e pintar o músculo, fazer uma anotação bem direta sobre origem, inserção, e era algo que naquele momento parecia que eu estava aprendendo muito, mas que quando eu chegava ali no momento de fazer a prova, era como se eu não conseguisse, não tivesse fixado. E isso me dava mais insegurança. Primeiro que a metodologia da faculdade é algo muito específico para que a gente conheça, né? Então ele precisa e deve ser segmentado. Só que o grande problema é que a gente leva 5 anos nesse processo de segmentação, sai da faculdade desse processo, né, de segmentado. Opa, bati na câmera aqui. Sai desse processo de segmentação e na hora do atendimento, essa anatomia continua segmentada. E aí é que mora a grande chave do problema. E aí você me pergunta, Paranhos, existe uma forma da gente, o que você fez para que você conseguisse associar essa anatomia e essa anatomia ficasse tão clara na sua mente que fosse possível, inclusive, gerar um GPS, gerar resultado, sabe, gente? É como se fosse umas setinhas assim, ó. Parece que quando eu ouço um paciente me apresentar um caso clínico, me dizer o que ele sente, brotam várias setas na minha cabeça. É como se ligasse um GPS de possibilidades. Sabe, de verdade, o GPS, imagina que você está em São Paulo e que você precisa se deslocar
e você nunca dirigiu em São Paulo, é extremamente necessário o GPS, né? E nesse momento na minha cabeça pulam várias setas assim de possibilidades e eu chego a ficar com o olho paralisado assim, ó, buscando, olhando para o paciente, não enxergando ele, mas essas setas brotando de várias cores na minha cabeça. E isso muito forte. E isso foi fazendo com que eu fosse gravando o que eu preciso para poder, porque as queixas elas se repetem muito. Então os caminhos eles são muito parecidos, os caminhos, mas o final de cada trajeto ele pode ser bem diferente, geralmente ele é bem diferente porque tem várias coisas associadas, entende? Então essa anatomia na ponta ela vai ser bem direcionada. E o que faz essa diferença quando a gente acaba a formação da fisioterapia e vai para um curso de extensão? Nesse momento, aí é que vai a experiência do tutor, do professor, do mestre, porque ele vai ter que te dar mastigado, a gente dá mastigado a anatomia para o uso do dia a dia. E o que seria essa anatomia para o uso do dia a dia, Cibele? Seria ela direcionada assim, ó. Se você tem um paciente com uma dor assim, com uma limitação desse nível, você deve ir em tais e tais músculos. E isso vai te dando uma frequência, isso vai te dando um conforto tão bacana, porque você começa a entender que esse processo é o que vai te ajudar durante toda a caminhada. E, nossa, muitas vezes, tanto alunos recém-formados, quanto alunos de muito tempo do curso de formação em Dry Needling, eles acabam chegando muito verde nesse processo. E não é só localizar o músculo, é localizar o músculo e raciocinar clinicamente o que esse paciente está apresentando, tá? Então essa sempre foi a grande dúvida. E aí, nesse momento é que a gente precisa simplificar e dizer, paciente com dor, por exemplo, ao sair de sentado para em pé, devemos avaliar tais e tais músculos. Gente, você não tem ideia quanto eu desejei isso durante a minha caminhada de início, de meio. Alguém que me direcionasse exatamente de forma resumida e prática para que depois eu desempenhasse. Porque com a prática da palpação, com a prática da ausculta, você começa a ir a mais. Mas se você sai ali liso naquele momento desse primeiro contato onde você está aprendendo e você não tem muito embasamento, você não vai conseguir fazer os insights depois. Então você primeiro precisa aprender o básico e depois seguir. E essa é a grande diferença do curso de extensão, do curso de formação. Por exemplo, o que nós utilizamos na formação de Dry Needling, tá? Porque a gente pega essa relação segmentada, direcionada, específica ao uso do dia a dia desse paciente para que o fisioterapeuta consiga fazer essa relação. Então não é mais aquela anatomia que eu aprendo a origem e inserção, vejo lá, desenho, gravo, uso na prática, na aula de biomecânica, na aula de cinesioterapia e depois eu não me lembro mais. E quando alguém vai me falar de um caso clínico, eu não consigo fazer essa associação. Não sei se vocês já passaram por isso, mas comigo isso era muito claro, muito real. E aí, qual é a grande diferença? Porque lá a gente não aprende na faculdade nenhuma correlação com vísceras, com nervos, com crânio, com a parte clínica. Então a gente só vai ver a parte clínica na formação de fisioterapia no estágio. É aquele momento final, aquele momento em que você já está com a pressão do paciente na sua frente, que você já está buscando raciocinar e fazer tudo ao mesmo tempo. Aí a gente fala assim, meu Deus do céu, é muita coisa ao mesmo tempo, eu não vou dar conta. E essa dúvida parece que ela perpetua mesmo com os anos de formado. E aí o fisioterapeuta chega com muito pânico. Será que eu, não sabendo anatomia, eu vou ter um risco maior do meu paciente de lesionar, de não aprender a fazer o Dry Needling?
Gente, o dry needling é essencialmente anatomia. Então, no momento que você for direcionar para o seu paciente, que você for pegar uma agulha para você tratar o seu paciente, você precisa, nesse momento, simplesmente estar com a anatomia toda desenhada, tá? Só que você não precisa chegar na formação com essa anatomia já desenhada. Você precisa ter os passos para que essa anatomia ela fique desenhada. Porque sim, se você não tiver um guia direcionado dessa anatomia, sabe o que vai acontecer? Você pode... Olha, eu já tive alunos que não sabiam que estavam agulhando áreas de romboide, profundidade de romboide, achando que estava agulhando trapézio. E se você não tem essa anatomia muito bem direcionada, você pode causar um pneumotórax no seu paciente. E isso é uma lesão muito grave que o paciente tem que ser, precisa ser encaminhado para um hospital. Então a anatomia é sim algo extremamente importante para o dry needling. Só que você não precisa chegar pronto. Você precisa estar extremamente dedicado para chegar e se deliciar com as metodologias, as ferramentas, os direcionamentos específicos e ter a consciência de que a anatomia viva, forte e antes direcionada, tá? Então mostrando onde que está esse músculo, a associação clínica, quem inerva ele, o que é feito a partir dele. Isso vai te dar mais conforto e direcionamento. Você não precisa chegar pronto, mas você precisa ir se aprofundando cada vez mais. E aí, perguntas aqui. Selecionei algumas perguntas que os meus alunos sempre fazem. Se não sei a localização do músculo, a primeira coisa que vem é: como vou dominar o dry needling, já que é uma técnica que se trata da aplicação de agulha? Gente, essa pergunta é tão comum. Olha só, quando a gente vai agulhar, a gente precisa antes ver o músculo, é o que eu chamo da parte teórica que precede a parte prática. Então, são módulos apenas teóricos, onde eu mostro músculo por músculo onde ele está, dando a informação de localização. Então, por exemplo, o piriforme. Eu não sei qual a profundidade dele. Antes de você saber a profundidade que você vai ter que trabalhar, você tem que saber a localização. Então você precisa saber localizar o sacro, saber que ele sai da face lateral do sacro, que vai para o trocânter maior e que esse músculo estará em perpendicular. Então, se você sabe essa informação, se você sabe a ação dele, você já vai se sentir mais seguro, já vai ter dado mais um passo diante desse processo. Então, como que eu vou fazer se a primeira coisa é a localização? O primeiro passo, o primeiro ponto antes de pegar na agulha é trabalhar fortemente a anatomia, tá? E aí a gente utiliza vários recursos. Depois dessa parte teórica, onde eu mostro o ponto mapeado de ponto, gatilho e localização, eu vou para os vídeos, eu vou para informação detalhada, para que você veja eu desenhando, pegando, inserindo a agulha. E aí mais à frente, para que eu veja se você realmente entendeu, a gente vai fazer o direcionamento, ou seja, com um aplicativo 3D, para que na realidade, durante a aplicação, você tenha essa sensação de segurança, conforto que vai acontecer, tá? Então, o ensino do dry needling, gente, ele está intimamente ligado com a anatomia. Não tem como você pular etapas. Então, não tem como você receber uma certificação do dry needling se você não apresentou ao seu mestre a segurança no momento de você fazer o agulhamento, tá? Ou seja, da localização do músculo e da necessidade do porquê aquele ponto está associado para aquele paciente. Então, é algo que vai nos direcionar de cara. A anatomia e o dry needling serão casos extremamente direcionados, extremamente pontuados. E vocês vão ver como a parte clínica vai ficando cada vez mais clara, vai ficando cada vez mais suave.
Porque se eu sei sentir, se eu sei pegar, se eu sei localizar, se eu sei a ação, se eu estou seguro diante desse processo, a agulha é a parte mais simples. O Dry Needling vai soar como uma grande facilidade desse direcionamento. Então, como que a gente pode fazer? Vamos lá. Na primeira live dessa semana, eu falei como é simples realizar agulhamento e eu mostrei para vocês aqui no ao vivo. Deixa eu só pegar uma agulha aqui, que a gente vai direcionar exatamente esse ponto. A agulha ficou aqui em cima da partezinha. Gente, aqui eu tô com uma agulha, eu tô com uma caixinha aqui de agulha que eu abri. Deixa eu pegar só um mandril. Muito bem. Como que a gente pode, como que o Dry Needling pode auxiliar no processo da anatomia? Vamos lá. Chegou um paciente para mim com muita dificuldade de fazer, por exemplo, uma extensão, que está sentindo dor, uma dor na área do bíceps. Ou esse paciente ficou mantendo uma flexão de braço por muito tempo. Como que eu posso ver se realmente era esse músculo que estava envolvido nesse processo da dor da extensão, do desconforto, que não estava conseguindo permitir que o paciente tivesse uma liga? Muito bem. Ai, Sibeli, mas eu sei que o bíceps é aqui, mas acreditem, existem momentos em que vários colegas acabam ficando indecisos na simples localização do bíceps e saber se esse bíceps está associado à sintomatologia dele. Então vamos lá. Meu paciente chegou com um pós-imobilização porque teve uma distensão, uma fratura, enfim, algo que ocasionou esse bloqueio. O médico foi lá e imobilizou. Como que eu vou saber se este músculo, a anatomia desta criatura aqui do bíceps, está envolvido no caso clínico dele estar sentindo dor numa extensão, está com uma limitação dessa extensão do membro superior? Como o efeito, gente, ele é muito rápido do agulhamento, o que você vai fazer? Então, coloquei uma agulha aqui nesse momento, ó, e primeiro eu vou fazer a palpação. Bom, no momento que eu faço a palpação, que eu quero inserir essa agulha, eu começo a sentir pontos de tensão. Então, vou apoiar aqui meu braço e vou colocar essa agulha de forma bem simples, ó, bem retinha no meu bíceps. Beleza? Em 1 minuto, o efeito dessa agulha é de relaxamento dessa musculatura. Então, se aquele paciente que está com uma flexão de braço, que está sem conseguir fazer o movimento, e se você está na dúvida se o bíceps está associado a essa dor da extensão, você vai aplicar a agulha no bíceps, que você já sabe onde é, e vai pedir para ele fazer o movimento de extensão após 1 minuto. Se esse movimento de extensão ele for melhor, se aumentar alguns graus, se aumentar a sensibilidade do paciente, ou seja, olha, foi mais confortável, foi mais gostoso, eu me senti mais confiante, eu não senti repuxar, significa que esse bíceps, e olha que eu não te falei nada clinicamente, eu estou te falando de uma forma direta e muito direta de como você saber se essa estrutura está associada em um caso clínico. Vou pegar em outras alterações também. Bom, mas Sibeli, eu estou na dúvida se eu estou realmente no bíceps. Então aqui, ó, tá a minha agulha, estão vendo? Minha agulha tá aqui. Se eu quero ver se realmente eu estou no bíceps e como que essa agulha vai me ajudar a sentir e ter essa percepção exata de que eu estou na musculatura. Eu peço o movimento que ele é para fazer. Ó, pedi o movimento de flexão, como a agulha está aqui, o que eu estou sentindo? Doer, porque quando a agulha está inserida e eu peço o movimento muscular, essa agulha gera uma sensação dolorosa. Então, nós somos fisioterapeutas extremamente sensitivos, então por isso que nós gostamos de cursos práticos, de aulas práticas, de menos teoria. Porque eu consigo associar o que eu sinto. Então, o Dry Needling pode te ajudar, você fazendo a aplicação, né, em você como paciente, a gerar essa captação maior de entendimento da anatomia com a percepção. Sibeli, vamos para o músculo mais difícil que eu gostei do exemplo.
Vamos lá. Tem muitos colegas que não conseguem localizar exatamente uma seta, que não sabe onde que ele está. Então, como que o Dry Needling vai te ajudar a sentir realmente a agulha no músculo que você deseja? Então, eu vou fazer exatamente agora o agulhamento nessa musculatura. Localizei, estou na dúvida se essa musculatura é realmente uma seta. Vou botar um dedo aqui abaixo do queixo e vou solicitar a abertura da boca. Ó, solicitei, dolorido, ponto gatilho. Vou lá, fiz a aplicação. Muito bem. Duas vertentes. Quero saber se esse músculo realmente é uma seta e se está associado à abertura da boca. Vou colocar novamente a minha mão na área da mandíbula e vou solicitar o movimento inferior. Ó, no momento que eu solicito, essa área onde está com a agulha, ela começa a arder. Ela começa a incomodar, porque o deslizamento da fibra com a agulha inserida vai gerar uma sensação de desconforto. E você, quanto físico que está ali tentando associar essa parte da anatomia, a localização, a sensibilidade, vai ficar muito mais claro do que antes você já ir no seu paciente, tá? E nessa semana eu comecei falando que um dos passos para você ter segurança, para você perder o medo da agulha, já que tem muito fisioterapeuta que não gosta de ser agulhado, é você se agulhar, é depois você agulhar parente, família, minha gente, pegar todo mundo que pode ser gratuito, começar a realizar e depois começar, aí sim, fazer uma formação, atender o paciente, gerar resultado e tirar da crise, tá? Então, quando eu tô falando aqui, ó, minha mandíbula tá abrindo e fechando, tá gerando uma queimação, tá gerando uma área dolorosa, eu sei que essa musculatura está associada. Mas para antes, aí vem aquela outra relação da anatomia com direcionamento clínico. Poxa, é fácil eu gravar, então eu só vou ter resultado no Dry Needling se eu tiver uma associação extremamente clara de quais áreas eu devo agulhar. Será que eu vou gravar tudo isso? Gente, não precisa gravar. Todos os músculos que são passados, mais de 40 músculos passados na formação, você vai entendendo diretamente através de um GPS. Então, por exemplo, o paciente chegou com, geralmente, o que a gente chama de ideal são 3 dedos de abertura da boca. Esse paciente chegou e você não tem nem meio de abertura. Então, no GPS já vai estar lá te dizendo: trabalhe uma seta, você já sabe a anatomia, você vai agulhar essa área. O que você vai fazer? Você vai agulhar e vai medir novamente para ver se esse ângulo de boca houve alteração, tá? E aí você vai começar a sentir esse direcionamento. Você vai, opa, associei, olha, então a movimentação dele, a ação dele de abertura de boca, isso vai estar me ajudando e agora eu começo a associar. Entenderam esse processo? Então, quando a gente tem um direcionamento anatômico extremamente claro diante do processo, quando tá muito óbvio pra gente a localização, a função. Eu estudo muito, gente, anatomia em mim. Eu adoro, Deus me perdoe, mas eu adoro quando eu tenho alguma dor, algo associado em mim, disfunção, eu consigo direcionar tudo isso, deixar isso mais claro, porque eu senti, eu peguei, eu vi o resultado em mim. Então, por isso que é tão importante você, físio, ser atendido, você ser direcionado, você ser paciente. Eu digo que a coisa, se a gente fosse depender de outros fisioterapeutas rodando consultório, a gente morreria de fome. Porque o fisioterapeuta é uma criatura que não busca atendimento, ele se lesiona e ele acha que ele é o super-herói, ela é a Mulher Maravilha, que o corpo não vai dar PT, não vai dar nenhum problema. Não é assim, o corpo dá e dá muito, tá? Então essa anatomia, vocês observaram que aqui em minutos eu fui mostrando a localização, pedindo o movimento, falando da sintomatologia, e isso é algo completamente diferente da faculdade. A gente não vê essa forma na faculdade.
a gente vê algo extremamente segmentado, sem integridade, né? Integrar o corpo sem ser algo conectado, e isso dificulta no seu aprendizado. E tudo que a gente deseja num curso de extensão é exatamente o oposto. É tudo junto, é tudo direcionado, é tudo que seja simplificado para que a gente sinta, veja o resultado. O fisioterapeuta é muito desse direcionamento, tá? Então já dei dicas aqui para vocês, aqui tô olhando aqui todo o meu passo a passo de como aprender anatomia, de como você deve direcionar. No dia do agulhamento, gente, eu faço um momento ao vivo, tá? Pelo Zoom, onde os alunos são convidados a estar ali mostrando o que ficou depois de assistir a carga horária teórica, prática da formação. O que ficou? Deixa eu ver se essa criatura tá bem certa, tá sentindo segurança nesse processo. Então eu peço para que ele faça, mostre, só que antes dele mostrar, apesar dele já ter visto tantas vezes, eu vou lá e mostro novamente e dou dicas, falo, essa batida assim, ela é mais confortável. Então literalmente o aluno me sente do lado, mostro na plataforma 3D para que ele veja novamente onde é que passa o nervo, por que a localização ela precisa ser 2 dedos acima, 2 dedos abaixo, tá? E eu me lembro de uma aluna que no primeiro dia do agulhamento, ela, mesmo tendo assistido todas as partes, mesmo tendo anos de formada, ela teve muita dificuldade de localizar o piriforme, o reto femoral, e ter segurança para aplicar o agulhamento nessas áreas. E ali eu fui mostrando com o segundo dia do agulhamento, antes de ter a certificação, ela fez o segundo, fez o terceiro dia do agulhamento, e nesse terceiro dia do agulhamento não houve mais nenhuma dúvida diante desse processo. Por quê? É uma anatomia simplificada, é uma anatomia guiada para gerar resultado. E não para saber se a criatura sabe, sabatina, perguntas, prova, nota, reprovação. Não é esse o objetivo. É apenas facilitar que a anatomia esteja presente no seu dia a dia e no seu consultório, tá? E se você pegar um vaso, se eu pegar um vaso por eu não saber anatomia, criatura, não é porque você não sabe anatomia que você pegou um vaso. Todos nós que trabalhamos com agulha podemos pegar e ir em cima de um ponto ou de um vaso. Isso é extremamente normal porque se trata de agulha, tá? O que você vai fazer, por isso que a gente trabalha com a luva, é estancar a área, deixar ali o dedinho, limpar a área e avisar o paciente que você pegou um vaso e que possivelmente pode ficar roxo. Pedir para passar um repario, algo depois em casa. Isso acontece naturalmente e os pacientes costumam levar isso muito bem, porque eles sabem que o procedimento é de uma agulha. E se você pegar uma artéria? Se você pegar uma artéria, a mesma coisa. Você vai fazer uma compressão. Mas antes, por exemplo, aqui no rosto, que é uma área que a gente vai trabalhar que é muito importante, então eu digo aqui, ó, não vá exatamente aqui no ápice, vá 2 dedos para a lateral externa. E aí eu mostro no formato 3D ao vivo para que você veja onde está e você vendo o nervo passando, você consiga associar melhor diante dessa relação. Então fica algo muito mais completo, muito mais direcionado para te dar essa segurança diante do processo. Tá? Então não tem problema nenhum pegar um vaso, não tem problema nenhum pegar uma artéria. Agora, se você vai lá e assiste um vídeo no YouTube que simplesmente não há uma metodologia, não há um passo a passo, não houve passos anteriores te mostrando o que fazer, o que não fazer, onde não seguir, se você não viu isso no 3D, se você não viu isso na descrição anatômica, isso não é a forma certa de você quebrar essa barreira e medo de atingir, de pegar uma artéria e vaso. Não é dessa forma. Então, é todo um passo a passo. Primeiro começa com áreas onde você tem menor risco, menor acesso a artérias, a vaso. Depois, você vai para áreas mais nobres e com direcionamento de localização específica, de cuidado específico daquela estrutura. Beleza? E aí sim,
a gente tem como direcionar esse risco de artéria, de nervo, sim. E se eu atingir um nervo, será que eu posso paralisar? Então, a técnica de pistonagem é uma das formas que mais atinge o nervo e que pode paralisar uma estrutura. Então, sim, você pode e precisa estar direcionado. E aí, por isso que nas áreas onde a musculatura é mais superficial, onde você tem uma maior ação, exposição daquela estrutura, você deve trabalhar o oposto. Você deve ir superficial. Então, estão entendendo como o processo ele é cheio de direcionamento? E tem gente que diz assim, mas agulhar eu agulho de qualquer forma. Eu vi o meu colega, eu peguei a apostila dele e eu fui lá e fiz o meu processo. Não é dessa forma, não é desse direcionamento que a gente precisa, tá? Aí não vai. Um beijo grande. Se ficou alguma dúvida, se você quer saber de algo a mais, me manda aqui no direct que eu terei uma